A abertura do filme nos leva diretamente ao luxuoso quarto do Wilshire Grand Hotel, situado no coração de Los Angeles, em pleno ano de 1937. Aqui encontramos Hannon Fuller, um magnata cuja fortuna beira o inimaginável, absorto na redação de uma carta destinada a um de seus empregados. Nesta, ele revela ter esbarrado em uma descoberta tão perigosa que poderia custar sua própria vida. Com a carta finalizada, Fuller desce ao salão de festas repleto, sua presença tão marcante quanto a decoração ao redor, e discretamente a passa para Ashton, o barman confiável. Ele sussurra que um homem chamado Douglas Hall virá em busca dessa correspondência. Sem demora, Fuller abandona o hotel, toma um táxi rumo ao aconchego do lar, enquanto Ashton viola o selo da carta e absorve as palavras ali escritas. Simultaneamente, o cenário muda para o bilionário, que ao retornar para sua mansão, dirige-se imediatamente ao seu quarto para repousar. No exato momento em que ele se recosta ao lado de sua esposa, uma transição abrupta o transporta para um laboratório futurista, em Los Angeles, no ano de 1999. Revela-se então que a Los Angeles de 1937 não passa de uma simulação virtual, habitada por personagens gerados por computador, frutos da tecnologia avançada da empresa de Fuller, pioneira em realidade virtual. Decidido a tomar um ar, Fuller caminha até um bar próximo. Lá, ele pede um martini, mas logo se afasta para fazer uma ligação em um telefone público, escondido em um recanto discreto do estabelecimento. Ele deixa uma mensagem crucial para Douglas na secretária eletrônica, mas sua tentativa é interrompida por uma figura enigmática, cujo rosto permanece oculto pela porta entreaberta. Intrigado e talvez reconhecendo algo familiar no estranho, Fuller o segue para fora do bar. A tensão cresce conforme eles adentram um beco escuro. Fuller está prestes a confidenciar sua descoberta ao misterioso acompanhante, quando o estranho saca uma faca e o golpeia, deixando-o caído e sem vida sob a penumbra da noite. Ao raiar do dia, Douglas Hall, o protegido de Fuller e engenheiro de computação, desperta desconcertado em seu apartamento. Ele ativa a secretária eletrônica enquanto se dirige ao banheiro e, com um choque de horror, depara-se com uma camisa ensanguentada descartada no lixo. Uma mensagem do detetive McBain o incita a ir imediatamente para o escritório de Fuller. Chegando lá, Douglas se depara com o corpo inerte de seu mentor e logo é pego em um interrogatório conduzido pelo detetive, curioso sobre o projeto secreto da empresa. Douglas resiste em revelar qualquer detalhe, alegando confidencialidade. Juntos, eles vão ao escritório de Fuller, onde uma mulher desconhecida o surpreende. Ela se apresenta como Jane, a filha até então desconhecida de Fuller. Este encontro deixa Douglas surpreso, pois jamais ouviu Fuller mencionar uma filha. Enquanto o detetive encaminha Jane para mais perguntas, Douglas se dirige ao 13º andar do prédio, onde encontra Whitney, outro programador que lamenta profundamente a morte do chefe. Logo se descobre que a empresa liderada por Fuller está dedicando seus esforços na elaboração de uma meticulosa simulação de realidade virtual ambientada na Los Angeles do ano de 1937. Whitney compartilha que Fuller, apesar de ainda estarem há meses de realizar o primeiro teste oficial, visitava frequentemente essa simulação, mergulhando nos preparativos e detalhes ainda inacabados. Diante desses acontecimentos um tanto quanto curiosos, Douglas, movido por uma desconfiança crescente, questiona seu colega se ele tinha conhecimento de que o chefe tinha uma filha chamada Jane, o que Whitney nega com uma expressão de surpresa. Em um momento de reflexão, Douglas caminha até a janela e, através dela, vê Jane se despedindo e entrando em um táxi. Uma sensação de suspeita se aprofunda em seu peito e ele resolve, sem avisar a ninguém, seguir os passos da mulher que parece esconder mais do que aparenta. Simultaneamente, o detetive McBain aborda Whitney e inicia um interrogatório sobre os propósitos de sua pesquisa. Whitney, com certa relutância, acaba por revelar que o ambiente virtual criado é povoado por figuras humanas simuladas, desprovidas da consciência de que são meros programas de computador. Ele explica que a escolha da Los Angeles de 1937 não foi aleatória, mas sim uma tentativa de Fuller de reviver a aura e os dias vibrantes de sua juventude. Enquanto isso, Douglas, seguindo seu instinto, localiza Jane em um hotel elegante nas proximidades e a aborda com delicadeza no saguão. Ele, direto, indaga sobre a última vez que ela conversou com Fuller. Ela, um tanto hesitante, confessa que seu pai a convocou dos Estados Unidos diretamente da França, com o propósito explícito de auxiliá-lo a desmantelar o novo sistema de realidade virtual. Esta revelação pega Douglas de surpresa, pois até então o bilionário nunca havia expressado qualquer intenção de interromper o projeto. Na sequência dos eventos, Jane tem um encontro decisivo com seu advogado para debater os próximos passos da empresa. Durante a conversa, o advogado solta uma bomba.
revela que Fuller alterou seu testamento em um movimento de última hora, nomeando Douglas Hall como o novo herdeiro da companhia. Por outro lado, Douglas recebe essa informação chocante através de McBain e fica igualmente atordoado. O detetive o aconselha a permanecer na cidade, alertando-o de que agora é considerado um suspeito na investigação em curso. Naquela mesma noite, um detalhe até então despercebido chama a atenção de Douglas, uma mensagem deixada por Fuller em sua secretária eletrônica, que ele havia ignorado anteriormente. Na gravação, o bilionário menciona ter deixado uma mensagem crucial para ele na simulação de Los Angeles de 1937. Intrigado, Douglas decide retornar ao escritório. Lá, planeja adentrar o mundo virtual. Whitney tenta dissuadi-lo, mas diante da insistência de Douglas, acaba cedendo e ajusta o cronômetro para 2 horas. Douglas se posiciona na câmara de simulação e, em breve, se vê na pele de John Ferguson, um bancário. A transição abrupta o desestabiliza, levando-o ao banheiro para tentar se adaptar à nova realidade que o cerca. Douglas repassa mentalmente o relato de Whitney, que mencionava um peculiar hábito de Fuller. Ele frequentemente se teletransportava para a consciência de Grierson, um senhor que gerencia uma loja de antiguidades em Pasadena. Com essa informação em mente, Douglas sai às pressas, acena para um táxi amarelo e segue para o endereço fornecido. Quando chega à loja de antiguidades, a primeira coisa que nota é a fachada pitoresca, com vitrines que exibem relíquias. Lá dentro, ele encontra o proprietário, cuja aparência é uma réplica exata de Fuller. O homem, de cabelos prateados e olhar penetrante, parece reconhecê-lo de algum lugar, mas sua memória não o ajuda a colocar Douglas em um contexto específico. Essa falha de reconhecimento tem uma explicação. O dono da loja é, na verdade, uma criação de realidade virtual, um personagem tecnicamente perfeito, mas carente de memórias humanas autênticas. Deixando a loja, Douglas segue para o Wilshire Grand Hotel, seguindo outra pista dada por Whitney. No hotel, que exala um ar de elegância dos anos dourados, ele se dirige ao bar e encontra Ashton, o barman. Douglas pergunta sobre alguma mensagem ou carta deixada por Fuller. Ashton, com um olhar que esconde mais do que revela, nega saber de qualquer correspondência, embora ele mesmo tenha lido a carta em questão. A estadia de Douglas no mundo virtual está prestes a expirar. Ele corre para o banheiro do hotel, onde seu corpo simulado sofre uma convulsão intensa. Ele desperta, suando frio em seu escritório, com a realidade batendo à porta de sua consciência. À noite, num salão iluminado por lustres cintilantes de um hotel, Douglas encontra-se com Jane. Sob a música suave de um piano ao fundo, ele confessa sua preocupação. Fuller tentou contatá-lo antes de morrer, e ele teme ter esquecido essa conversa crucial, suspeitando no seu íntimo ter algo a ver com a morte do bilionário. A memória poderia ter sido apagada. Jane, com uma expressão de preocupação, sugere que ele leve essa suspeita à polícia e se afaste da máquina de realidade virtual. Os dois dançam envoltos em uma tensão palpável, e entre passos de dança e olhares compartilhados, eles acabam por se beijar. Mais tarde, naquela mesma noite, Douglas é detido em seu apartamento, acusado de ser o principal suspeito no assassinato de Hannon Fuller. Detetive McBain lhe informa que seu carro foi capturado pelas câmeras de segurança no local do crime, sugerindo que o assassinato foi motivado por desentendimentos financeiros, pois Fuller pretendia desmantelar a empresa que Douglas estava determinado a expandir. Após sua fiança ser paga por Jane, Douglas promete desvendar o verdadeiro culpado. Ele volta ao escritório, ajusta o cronômetro da máquina de realidade virtual para 120 minutos e se deita na câmara. Em instantes, ele é transportado para Los Angeles de 1937 no corpo de John Ferguson. Determinado, ele decide começar sua investigação voltando a Grierson, o dono da loja de antiguidades modelado a partir de Fuller. Grierson e Douglas estavam à vontade quando Grierson decidiu compartilhar uma descoberta peculiar. Com um ar intrigado, ele mencionou que havia encontrado algo bastante estranho embaixo de sua cama dias atrás. Sem muita cerimônia, ele se levanta e retira de um canto escuro do quarto uma maleta sofisticada, desgastada pelo tempo. Dentro dela, repousava um terno de alta costura, de tecido brilhante e caimento impecável. Grierson estava confuso, pois nunca se lembrava de ter adquirido tal peça, embora lhe caísse como uma luva. Douglas, observando atentamente, logo juntou as peças do quebra-cabeça. Aquele terno era uma relíquia dos dias em que o bilionário Fuller se transportava para a consciência de Grierson nesta intrigante simulação. Fuller, ao assumir sua identidade, frequentava o luxuoso Grand Wilshire Grand Hotel, vestido justamente com aquele terno.
Eles decidem ir ao hotel para explorar mais sobre essas visitas misteriosas. Ao adentrarem o grandioso lobby, os funcionários cumprimentam Grierson com um respeito reverente, confundindo-o com Fuller, uma confirmação sutil de suas suspeitas. Eles escolhem um canto discreto no salão de festas, onde Grierson fecha os olhos e mergulha em uma busca profunda por lembranças enterradas de quando sua mente era palco para Fuller. Após momentos de concentração intensa, fragmentos de memória emergem, e ele recorda ter entregado uma carta ao barman Ashton com um ar de conspiração. Percebendo a tensão da dupla, Ashton tenta se esquivar para o vestiário, mas Douglas segue seus passos cautelosamente. Surpreendendo-o, Douglas o confronta, e Ashton, encurralado, revela que leu a carta e descobriu a verdade. Ele era uma criação digital. Ele conta também que seguiu as instruções até Tucson, onde um vislumbre de códigos verdes na margem de sua realidade o fez perceber que vivia, de fato, numa simulação. Essa revelação abalou suas estruturas, fazendo-o desejar vingança contra Douglas por envolvê-lo nesse tormento. Porém, antes que Ashton pudesse agir, Whitney intervém e resgata Douglas, puxando-o para fora da simulação. Com esse choque de realidade, Douglas compreende a profundidade das experiências emocionais dos personagens dentro da simulação. Percebendo as implicações éticas de manipular essas existências digitais, ele decide terminar o projeto. Mas ao procurar conforto no hotel de Jane, ele encontra o detetive McBain, que o aguarda com notícias perturbadoras. Jane está desaparecida, e segundo suas investigações, Jane Fuller simplesmente não existe. Desesperado por pistas, Douglas rastreia o motorista de táxi que havia transportado Jane ao hotel dias antes. Com alguma insistência e dinheiro, ele descobre que Jane partiu para um bairro vizinho no mesmo táxi. Douglas segue pistas até se deparar com uma revelação surpreendente. A mulher que ele conhecia como Jane, na verdade, se chama Natasha Molinaro e é balconista em um supermercado local. Movido pela necessidade de entender a situação, ele vai até o estabelecimento. Lá, ao encontrar Natasha, percebe que ela não o reconhece imediatamente, embora mencione sentir uma estranha sensação de familiaridade, quase como um déjà vu, como se seus caminhos já tivessem se cruzado anteriormente em algum lugar distante da memória. Douglas, que até então nutria sentimentos por Jane, enfrenta a dolorosa realidade de que ela talvez nunca tenha existido fora dos limites de uma ilusão. Assim como ele mesmo assume a identidade de John Ferguson em certos momentos, Jane não é mais do que uma visitante espectral no corpo de Molinaro. Esse pensamento o leva a questionar a própria natureza de sua existência. Determinado a encontrar respostas, Douglas entra em seu carro e segue a mesma rota que Ashton havia descrito. Após horas de uma jornada solitária, ele chega a um ponto onde a realidade parece desmoronar, revelando-se não mais do que um esqueleto de arame digital. A verdade golpeia Douglas com força total. Ele vive em uma Los Angeles de 1999 que não é nada além de uma construção virtual, um labirinto de bytes e códigos onde até seus sentimentos podem ser parte de um script avançado. Nesse ínterim, Jane retorna à simulação, reassumindo o controle do corpo de Molinaro. Ela telefona para Douglas, pedindo que ele se encontre com ela no escritório de Fuller, onde promete desvendar todos os mistérios. Quando finalmente se encontram, Jane explica com uma serenidade perturbadora que o universo em que Douglas acreditava viver é apenas um entre incontáveis mundos virtuais existentes. Contudo, ele se destaca por um motivo singular. É o único mundo virtual onde um de seus habitantes criou, por sua vez, outro mundo virtual. Jane compartilha que, apesar de residir fora da simulação dos anos 90 em Los Angeles, ela mergulhou na realidade virtual após a trágica morte de Fuller. Sua missão era clara: assumir a identidade de sua própria filha para conseguir o controle da empresa e, finalmente, desativar a realidade simulada de 1937. No entanto, seus planos são abruptamente interrompidos quando Douglas é inesperadamente nomeado o herdeiro da empresa. Curiosamente, o Douglas que existe no mundo virtual é uma réplica fiel de David, seu marido no mundo real. Apesar de ser uma mera projeção, Jane se vê irresistivelmente atraída por Douglas, desenvolvendo sentimentos profundos por ele. Ela revela, com pesar, que foi David quem, manipulando o corpo simulado de Douglas, assassinou Fuller. Ela lembra de David como um homem íntegro nos primeiros anos de seu casamento. Contudo, com o tempo, ele se transformou. O mundo simulado tornou-se um refúgio sinistro para ele, onde iniciou uma série de assassinatos por puro deleite. E aí, já tinha assistido este filme? Comente o que está achando do nosso Big Resumo. Agora vamos continuar. Em um desabafo carregado de emoção, Jane leva Douglas para a cama e os dois compartilham um momento de intimidade profunda. No silêncio da noite, um David tomado pela inveja retoma o controle do corpo de Douglas, tentando asfixiar Jane em um ataque de fúria.
Em um gesto desesperado, ela agarra um abajur e o golpeia, salvando-se no último segundo. Ela corre para o elevador, descendo às pressas para o saguão. Mas, ao tentar sair, Jane se depara com as portas trancadas do prédio. David, persistente, alcança o térreo rapidamente e avança em sua direção com claras intenções maléficas. Porém, antes que possa alcançá-la, o detetive McBain irrompe no local e, com um tiro preciso, encerra a ameaça de David. Jane questiona a demora do detetive, revelando que antecipava a conexão de David. A verdade é chocante. Ela arquitetou a morte de seu marido por meio do corpo de Douglas para aprisionar sua consciência na simulação. Isso dá à consciência artificial de Douglas a chance de dominar o corpo de David no mundo físico. Na emocionante cena final, Douglas desperta em 2024 no quarto de David, desconectando-se da realidade virtual. Ao sair, encontra a verdadeira Jane, que o guia para fora. Lá fora, ele é saudado por uma visão surpreendente, uma Los Angeles futurista sob os olhares atentos de Hanson Fuller, o verdadeiro pai de Jane. E assim o filme termina.